Muito boa tarde, amigos. Estamos começando mais um dia da AgroEffective Live Series aqui no Instagram da AgroEffective. Hoje nós vamos falar com o professor Júlio Barcelos, que é do Nespro, da URGS, onde nós vamos falar sobre questões relacionadas à pecuária. O professor já está com a gente, vou chamá-lo aqui para a conversa aí. Boa tarde, professor Júlio, tudo bem? Boa tarde, Nestor. Tinha que ser de madrugada isso para relembrar os velhos tempos de De live campo. via rádio 600. Pois é, não, seria uma honra, né? O público, para o madrugador aí tá às 5 da manhã, né? Mas era um tempo maravilhoso aquele, né? Pena que, infelizmente, o programa não está mais no ar, mas a gente tem outras alternativas hoje para se comunicar, né, professor? Perfeitamente. Então, muito obrigado pelo convite. Acabei de sair de uma aula, tive que liberar os alunos um pouquinho mais cedo. Estava tratando Chamou, de reciclar. chamou eles para nos assistir aqui também, né? Continuar a aula Sim, por aqui. já estão avisados, eles saem dali e entram aqui. Estamos tratando de reciclagem animal, que é um setor extremamente importante no Brasil, que é toda os resíduos das indústrias de carnes e derivados, como eles são coletados e processados. Hoje é um serviço de utilidade pública no Brasil, inclusive. Imagino, não, vamos até falar sobre esse assunto e outros assuntos da pecuária, né, professor? Que a gente sabe aí que é um dos grandes especialistas nessa área e o seu conhecimento é muito importante aí a gente conversar com o público também que for chegando, né, pode interagir, pode... A Thaís Teixeira, jornalista aqui da AG, já mandou um prof aqui, Sim. uma grande amiga aí nossa, Está também já está lembrando aí. dos tempos de aula, né? É, não, eu me lembro muito bem, né, professor, da nossa, que também fui seu aluno lá com a banca também no IUMA, né, então foi um período muito legal também, muito gratificante. Mas, professor, o que a gente pode falar, começando o nosso assunto, né, sobre a questão aí da pecuária, o momento que ela vive, o momento que ela se insere, né, com todas as dificuldades que nós estamos tendo, mas a gente tem conversado que a pecuária aí tem tido uma boa resposta, né? Sim, de uma maneira geral, todo. Porque tem coisas tão simples e tão básicas de compreender. O agro, a palavra o agro, por que o agro está bem? Porque ele depende de alguns recursos de produção que multiplicam o produto, né? Então eu ponho uma planta, ela cresce e produz quantos grãos? Aumenta 2, 3, 4, 5 vezes o seu peso. Bom, claro que depende da terra, depende do trabalho, do conhecimento, mas depende muito da natureza, né? Dos elementos do clima. Então, desde que exista consumo, há mercado. E necessário é produzir, obviamente, que isso não significa tudo, mas é o grande passo. Então, é natural que o agro, de uma maneira geral, está bem, porque as pessoas seguem consumindo. Não tem crise a não ser pela falta de alimentação ou pela uma extrema pobreza ou numa população em transumância, como são tribos na África, que não podem comer todo, como na maioria do mundo desenvolvido isso ocorre. Então, é natural que o setor, é que nós criamos uma expectativa e que o agro sofreria um baque muito forte. E, na verdade, isso não se concretizou, porque nós criamos a incerteza que as pessoas não se alimentariam adequadamente por conta do distanciamento social, que as empresas parariam, e isso não é verdade. Bom, e isso remete para a produção animal e chega na pecuária de corte, onde numa situação extremamente favorável ao produtor, embora ele tenha atravessado uma seca muito forte, que trouxe um prejuízo para a agricultura sem precedentes, nós não podemos desconhecer isso, mas a pecuária ela não sofre tanto com a seca. Ela é muito mais resiliente, ela se adapta melhor, os animais têm um processo seletivo de muitos séculos e se adaptam muito bem, desde que eles tenham água para tomar e uma boa gestão, e muitos produtores que já avançaram de forma mais profissionalizada na atividade, eles conseguiram compensar. Agora, então, isso, de certa forma, levou
há uma menor oferta de gado pela própria estiagem, uma exportação extremamente favorável no Brasil Central, e, de certa forma, isso freia um pouco a entrada de carne de outros estados, com repercussões no preço na gôndola, mas repercussões também no preço pago ao pecuarista. Então, a pecuária, de certa forma, nós podemos afirmar que vive um momento estável e afirmar que é favorável é com base nas perspectivas para o segundo semestre. As perspectivas são boas, porque nós já estamos num período de inflexão das grandes crises, a própria União Europeia começa a retomar suas atividades, a demanda internacional está muito ativa, o Brasil é um grande fornecedor, e numa visão mais local, né, o Rio Grande do Sul está se beneficiando disso. Tem toda essa questão da febre aftosa, tudo isso, todos os elementos que colocados numa mesa, eles dizem, bom, as cartas são favoráveis, dá para jogar. Eu imagino, né? A gente tem visto, né, esse ânimo muito grande dos criadores desde o final do ano passado, principalmente ali após aquela temporada de primavera, onde se teve um boom dos preços, né, por causa da exportação, especialmente da China. E, obviamente, nós tivemos, né, como o senhor falou, professor, sobre a questão da seca. Inclusive, muitos colocaram que a seca foi mais prejudicial que a pandemia em si, no sentido da pecuária. Mas a gente tem visto, né, agora até o Nespro também fez alguns monitoramentos, né, em relação de estudos aí, essa temporada de outono, que está se tendo aí o que a gente conversa com o pessoal, com as entidades que a gente trabalha também, está se tendo aí está se mostrando um mercado satisfatório nesse momento, né? Claro, porque a variação de preço ela é natural. Qualquer atividade de produção sempre sofre as suas variações, um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo. O mais importante em uma atividade é ter liquidez. O que o produtor tem para vender, ele está vendendo. Os preços são razoáveis. Então, aquele produtor que administrou seus custos, que não fez investimentos tão irresponsáveis ou tão de fundo muito no oba-oba, ele vem colhendo seus resultados. Finalizamos agora esta semana, na semana passada, melhor, todo o monitoramento das feiras de terneiros, aí, um número de terneiros bem expressivos, que nos permite afirmar como é que o mercado se comportou, uma situação completamente nova de leilões virtuais. Então, tudo isso também está servindo de aprendizado para a própria operação comercial. E houve liquidez em praticamente todos os remates de terneiros. Então, se há liquidez, houve uma melhora de preço à medida em que nós chegávamos no mês de junho, significa que tem perspectiva para o futuro. Então, quem investe hoje, porque acredita, ele sinaliza para frente. Quem chega hoje num leilão e paga por um touro, por um terneiro, como uma forma de investimento, ele sinalizou para os demais que, olha, se alguém está pagando é porque eles estão enxergando algo de positivo. E isso é verdade. Há um cenário bom, positivo. Agora, não é de euforia, e a euforia não é boa. A euforia demonstra que, em tempos de crise, o produtor é um ótimo gestor. Em tempo de grandes euforias, os investimentos não têm sido de boa qualidade, eles têm sido investimentos em imobilizado, em equipamentos, máquinas, infraestrutura. Quando cai o preço depois, esse custo fixo ficou incorporado e é muito difícil. Ou seja, andar pedalando muito uma bicicleta em alta velocidade sempre foi muito arriscado e isso não mudou. Então, não precisa ser um extremista em conservadorismo, mas ele precisa ter sempre umas atitudes bem analisadas, ponderando elementos, e o conhecimento está aí para isso, embora estejamos vivendo, e você é um profissional da comunicação, que tem uma experiência muito grande, nós só temos duas opiniões hoje no mundo. No Brasil não é diferente. A minha e a sua.
Às vezes a minha está certa, às vezes a sua está certa. Parece que não tem uma posição intermediária, uma opinião mais consolidada para levar à sociedade aquilo que se está pensando e até para orientar, muitas vezes, quais são as melhores atitudes. Então, isso é uma tormenta de posições muito arbitradas por quem a emite. E todos nós hoje nos tornamos especialistas do Covid-19 ao gafanhoto hoje. Todos são autoridades. Então eu espero que não me pergunte nada sobre gafanhoto, porque eu não entendo de gafanhoto. Embora, talvez, pelos meus cabelos brancos, eu possa lembrar do meu tempo de infância, quando tinha que se fazer muitas peripécias para, no interior do Rio Grande do Sul, controlar as invasões de gafanhotos, que era comum. Então, mas isso não me dá o direito de opinar. A opinião precisa de uma responsabilidade por trás dela. Isso não podemos confundir com liberdade de expressão. Não é liberdade de expressão. Liberdade de expressão é estar consubstanciado por argumentos e lógica que permita que os demais interpretem. Então, hoje nós vivemos uma situação muito complexa e todos opinando que a pecuária vai para A, para B, para C ou para D, e isso desafia o produtor, que recebe uma tormenta de informações. Tenho desafiado os profissionais da comunicação que nós tínhamos que fazer uma live sobre a qualidade da informação e não sobre o que está sendo dito. A qualidade da informação, ela é muito importante porque todos têm acesso a ela. Agora, o que é feito a partir dessa informação pode ser algo positivo ou algo extremamente arriscado. Eu tinha um amigo que dizia, uma brincadeira que ele fazia, ele falava sempre que tu fica com a tua opinião que eu fico com a verdade. Era uma brincadeira que ele fazia, né, nessa questão que falaste, professor, de muitas vezes ter essas opiniões e elas serem muito acirradas hoje em dia, né? E é uma questão realmente importante, porque uma coisa que a gente sempre fala em jornalismo, principalmente, é ouvir ponto e contraponto, né? Muitas vezes aquela informação que é passada, ela vira verdade, mas não se ouve um contraponto, não se ouve uma outra visão, muitas vezes, né, sobre esse assunto. Só teve um problema na conexão, professor, aqui. O senhor Júlio está com um probleminha na conexão, vamos ver aqui, deu uma pequena pane. Eu já tinha uma pergunta aqui também. Coisa a gente derruba o professor saiu aqui, vamos então novamente ver aqui. Acontece, é normal aqui, a gente já está fazendo tanta live que a gente vai se acostumando já com esse ritmo. Não, já estou de volta. Eu acho que fui eu que fiz uma barbeiragem aqui. Mas eu entendi a do ponto e contraponto. Isso, muitas vezes a gente tem essa questão, né, que o ponto e o contraponto, às vezes se coloca, e a gente trabalhando hoje com comunicação, com essa comunicação corporativa, assessoria, muitas vezes a gente vê, porque a gente atende um cliente, no caso, que tem que mandar uma informação da opinião daquele cliente, né, e para nós, claro, é importante que ela saia. Mas, do outro lado, o jornalista também, a gente muitas vezes espera que ele vá buscar um contraponto com outras fontes, né? E a gente às vezes vê que não acontece. E do lado jornalista em si, de redação, muito tempo a gente fica, puxa, mas poderiam ter ouvido, ampliado o assunto com outras versões, né? Mas é uma questão que faz parte, aí, como o senhor falou, professor, dessa tudo, né? Sim, bom, e até porque a verdade, não existem mais verdades absolutas, né, Nestor? Isso que é importante. E até aí não existem duas opiniões. Existem muitas opiniões com bons argumentos. Eu tenho um princípio um pouco diferente. Sempre comento que o grande inimigo da verdade não é a mentira. O grande inimigo da verdade é a convicção que aquilo que está sendo dito é verdade.
se mont... E alguns dizem assim, quem está a cavalo, na verdade, não tem medo. Também não é assim. Porque o contexto que nós vivemos, cada situação, ele depende de como é analisado. Então tem que ter muito bom senso e um pouco de flexibilidade na coluna para conviver nessas disputas de posições hoje. Muito bem, professor. A gente também aqui, a Thaís está nos mandando uma pergunta aqui, obviamente que essa pergunta também, ela define muito a questão de posições, a gente ouviu muito sobre isso, que é a questão da retirada da vacinação contra da aftosa no Rio Grande do Sul, né, que está esse processo todo ocorrendo nesse momento, agora em agosto está prevista uma nova auditoria, né, e o que a gente pode falar sobre isso, o que tem em relação a isso de benefícios, prejuízos. A gente viu muitas entidades manifestando a favor, muitas outras contra, né, também foi um assunto que entra dentro desse cerne que a gente está falando. Na realidade, isso deixou de ser um assunto técnico. Os especialistas em epidemiologia, nós tivemos há poucos dias uma live no NESPRO, o Dr. Diego Viale, que é a maior autoridade hoje no Brasil, ele coordena o Plano Nacional de Febre Aftosa. E as palavras dele são muito claras. Esse é um processo praticamente irreversível de retirada da vacinação e nós precisamos nos organizar para isso. Essa é a questão. Então, dizer assim, olha, eu sou contra. Mas contra por quê? Pelo risco. Bom, muito bem. Agora vamos fazer uma pergunta. Qual é o tamanho do risco de retirar? Ele é alto, é baixo? Ele é muito baixo. É o mesmo risco que tem hoje vacinado. Agora, o que nós temos de estratégias, primeiro, para mitigar esse risco? Segundo, para reagir perante a um desastre? Essas são as questões mais importantes. Então, um fundo financeiro robusto que permita remunerar adequadamente o gado de qualidade genética, que é diferente do gado comercial. Esse é o primeiro aspecto. Um repositório genético por meio de embriões e aí congelados e armazenados em instituições públicas e um fundo necessário para a sua manutenção é fundamental. Controle de fronteiras é fundamental. Então é tudo o que nós precisamos hoje, independente de ter vacinação ou não. É que muitas vezes nos remetemos a eventos passados, às vezes, até porque tem um grupo que é a favor da retirada da vacina, o território do outro só pode ser marcado sendo contra. Então eu acho que esse é um assunto que as entidades vêm discutindo de forma bastante ponderada. Eu acho que isso é um avanço que o Rio Grande do Sul tem tido nos últimos anos. Nós estamos conseguindo conversar um pouco melhor sobre alguns temas e o processo é irreversível. Agora, as oportunidades para a vacinação, para a retirada, para o mercado de carnes, elas vão depender muito de como o Rio Grande do Sul, como a cadeia produtiva, se posiciona frente a isso. Ela precisa fazer outras lições de casa para poder estar habilitada para exportar. Não é só a simples retirada. Eu preciso ter propriedades certificadas com uma rastreabilidade para exportar para a União Europeia. Eu preciso ter volume de produção. Eu preciso ter uniformidade de produção. E as tecnologias estão aí. Ou seja, não é simplesmente abrir um novo mercado. Tem que ter produto. Porque existe um novo mercado no Brasil central, basicamente, Rio, São Paulo e Brasília, para toda carne de alta qualidade que o Rio Grande do Sul produzir. Aliás, esse mercado vem sendo aproveitado pelo Uruguai, Argentina e Austrália. Então, primeiro vamos aproveitar a exportação dentro do Brasil. E se houver possibilidades favoráveis para outros países, estejamos preparados. Mas temos que criar esse exercício de ter um produto em volume e frequência de entrega suficiente para que possa aproveitar as oportunidades. Não é um simples decreto de dizer, a partir de hoje não vacinamos mais. O grande beneficiário vai ser a suinocultura, que já tem os seus mercados de exportação.
Então, talvez aí, nesses fundos garantidores de uma eventual crise, tenhamos que dar uma equidade para isso, em função dos benefícios que cada uma das cadeias contribuidora receberá. E, a partir disso, talvez tenha que ter um fundo mais equilibrado para a pecuária de corte. Até usando um exemplo, né, de outra cadeia produtiva do arroz, ontem mesmo teve uma live sobre a questão da próxima safra que a Federa Arroz fez, a gente também trabalha com a Federa Arroz, e ela justamente se colocou nessa live, o deputado Alceu Moreira, da Frente Parlamentar Agropecuária, colocou da questão do arroz o próprio marketing em si, né, de ter pessoas que possam ir a esses mercados e vender esse produto para aqueles mercados, tanto interno quanto o próprio mercado externo. Talvez na carne seja por aí também, tem que fazer uma promoção melhor também, que a gente vê o Uruguai, muitas vezes propagandas que aparecem e que são maravilhosas, assim. Também tem essa questão, né, professor? Eu não... Já falei em outros tempos que talvez tivéssemos que ser um pouco mais agressivos em termos de marketing. Talvez tenhamos que fazer marketing, talvez não olhando para o Uruguai só como exemplos, porque talvez estejamos cometendo alguns equívocos em olhar como benchmarking apenas o Uruguai. Eu acho que isso, talvez pela proximidade, a vontade do gaúcho, às vezes, ser uruguaio, talvez tenha dito, vamos seguir o Uruguai. Muitas vezes, o preço do boi no Uruguai está mais baixo do que aqui. E o Uruguai entra em diversos mercados. Então, é importante mais marketing, mas tem que ter uma constância de produção, uma regularidade nos sistemas produtivos, aproveitar nossos potenciais. Então, por incrível que pareça, hoje eu estou olhando um pouco, voltando a olhar para dentro da porteira, para que essas oportunidades que existam, elas sejam aproveitadas. Então, por que nós vamos permitir que entre carne do Uruguai no Rio Grande do Sul? Não é permitir no sentido proibitivo, mas como que entra carne do Uruguai no Rio Grande do Sul e disputa lado a lado com a carne gaúcha? Então, o que... Não. Inclusive, às vezes chega com preço mais barato, mais baixo. Não, para um pouquinho. Nós temos que ser mais eficientes, não é mais agressivos. Nós temos que chegar com o produto. Marketing, você sabe muito bem. Marketing não vende. Marketing só promove. Mas você tem que estar na outra ponta do produto. Claro, ele promove, mas ele pode despertar interesses e vontades de comprar. Mas eu preciso ter produção. O Rio Grande do Sul absorve toda a carne que produz, a gente não pode fugir disso. Nós estamos comparando um estado que consome toda a carne que produz com um país que consome 30% da carne que produz. Não, um país é obrigatoriamente voltado para exportar. Assim como o arroz, se nós não exportássemos arroz, e fazer o quê? Vamos aplicar o conceito ao inverso. E o arroz, tem que fazer margem? Claro. Porque o que nós vamos fazer se não exportar arroz? O consumo brasileiro não é tão alto, ainda importa um pouco do Mercosul, e quando aumenta a renda, diminui o consumo. Então eu trabalho na contramão dessa área. Não. Aí está todo o trabalho da Federa Arroz, todos os trabalhos das lideranças, buscando novos mercados. Então, o Rio Grande do Sul não tem que buscar... Assim, a pauta não é buscar novos mercados, é buscar mercados que remunerem melhor, para que ocorra um posicionamento que estimule investimentos em melhorias da produtividade, novas tecnologias e avanços. E que isto compense a perda de área que vem ocorrendo anualmente em decorrência da expansão da agricultura. Sustentada, diga-se de passagem, por uma vantagem cambial enorme. Vamos imaginar se o dólar estivesse a 13,50, se as margens da agricultura hoje seriam tão competitivas assim.
já não seriam tão competitivas. Então, tudo isso a gente precisa ter uma análise um pouco mais abrangente. Certo. Não, isso é realmente importante, professor, todo esse cenário. E como é que vê, na sua opinião, então, complementando, como é que está vendo essa evolução do Rio Grande do Sul nesses quesitos? Falaste sobre aumento da produção da carne e todos esses outros quesitos. Está ocorrendo ou ainda precisa de um impulso maior? Está ocorrendo. Antes, o que se via? Quando tu encontrava um produtor, que tu dizia assim, olha, tenho que levar meus alunos nesse produtor. A gente dizia assim, era um grupo de elite, de poucos produtores, que tu contava nos dedos no Rio Grande do Sul. Não é mais assim. Tem muito produtor com baixo nível de produtividade, com dificuldades? Tem, mas eu já diria que está mais no lado da minoria. Veja, reduzimos áreas de pecuária. Diminuiu o rebanho do Rio Grande do Sul. Nos últimos 5 anos, quase 1 milhão de cabeças. Continuamos produzindo a mesma tonelagem de carne. O que é isso? Eficiência e tecnologia. Então, houve uma melhora substancial. E hoje, eu tenho que procurar um produtor mais extensivo, mais natural, que não usa pastagens, que não usa nada, para mostrar o que era a pecuária do século passado. Porque a maioria hoje tem pastagens, tem integração, tem suplementação, tem confinamento, tem todas as tecnologias. E alguém pode dizer, não, mas isso é nos grupos de WhatsApp que vocês andam, vocês não andaram no Rio Grande do Sul? Não. Talvez esse produtor não tenha tido a oportunidade de andar no Rio Grande do Sul como nós andamos. E em cada fim de mundo, em cada grota, tem um costo de suplementação, tem um potreiro dividido. Falta? Claro que falta e nós temos muito para crescer. E estamos crescendo. Mas não dá, é inaceitável hoje atribuir ao produtor ou pela sua menor produtividade, problemas na cadeia produtiva. Não, pois é, não, isso é uma questão muito, muito importante, né? E como é que daí, professor, também entra nesse caso a pesquisa, o conhecimento, o trabalho, especialmente de entidades e de universidades, como é o próprio trabalho do Nespro para poder ajudar nessa evolução? Nestor, este momento é o momento que a sociedade no mundo pede por uma solução de quem? Da ciência. Não? Hoje pedem uma solução para a ciência. E de onde é que vem a ciência? Da pesquisa. E onde é que é feita a pesquisa no Brasil? É feita pela iniciativa privada? É claro que não. As grandes corporações do agronegócio não têm seus departamentos de pesquisa e desenvolvimento no Brasil. E quando elas fazem pesquisa, elas procuram quem? As universidades, basicamente. Ou a Embrapa. Então, nós nos sentimos, ao mesmo tempo, extremamente valorizados pela geração do conhecimento, mas, ao mesmo tempo, o alerta está aí para a sociedade, que ela precisa valorizar a geração do conhecimento. Não é só o recurso humano oriundo dele, mas a geração de soluções. E o que é essa tecnologia que o produtor usa? É o conhecimento aplicado. Ele, produtor, com seu conhecimento intrínseco da atividade, pega esse conhecimento ou pega essa tecnologia, adapta, muitas vezes melhora para a sua realidade e usa. Então, o que nós estamos precisando hoje é fortalecer cada vez mais uma rede de geração de conhecimento e pesquisa para enfrentar os grandes desafios da sociedade. Nós estamos voltados, obviamente, à produção de alimentos. Mas em todos os setores da sociedade há necessidade de
inovações, de conhecimentos. Então, isso que nós estamos falando hoje, o ano passado vocês não saberiam fazer uma live pelo Instagram. Agora nós quebramos a cabeça e aprendemos, ok? Só que imagina se nós tivéssemos que aprender a nos comunicar desta maneira numa tempestade no meio, em alto mar, sem piloto do navio. Não ia dar boa coisa. Então, hoje, todo o problema de saúde pública mundial é porque nós não temos uma solução, porque não foi buscada em tempo. Por quê? Porque talvez em outros tempos não era interessante. Então, muitas vezes, aquilo que está sendo buscado para desenvolver uma nova tecnologia, no momento pode não ser importante. Então, a sociedade precisa ter esta confiança de que aquilo que as instituições de pesquisa estão gerando pode ter e terá uma utilidade no presente ou no futuro. Então é muito importante. E nós, do NESPRO, o nosso papel é produzir resultados científicos, mas nós temos uma preocupação muito particular: transformar isso em tecnologia. Levar isso para o produtor de uma forma mais compreendida por ele e sempre com um enfoque econômico. Ou seja, diferente das vidas humanas, onde a vida tem um valor imensurável, é intangível. Na produção animal, na agropecuária, os valores são tangíveis, são metrificados. Então, uma técnica que nós levamos ao produtor, ela precisa gerar um benefício em relação àquilo que ele está gastando, investindo, etc, etc, etc. Muito bem, a gente tem um questionamento aqui, professora, do João Francisco Bernardi, que é colega lá de Santo Ângelo, da Rádio CEPET Araju. Um grande abraço, obrigado pela tua participação. Que hoje a nossa carne é só uma commodity. Se esse novo estado sanitário possibilitará efetivamente acesso ao mercado de produtos e mercado premium com a melhor remuneração? É a pergunta que ele faz. Um dos caminhos para descomoditizar, e não vamos chamar assim, a nossa carne é uma commodity. A nossa carne, e o Dr. Camardelli há pouco tempo também esteve conosco, eu li mesmo. Nossa carne ainda não é vendida para os espaços gourmets. É isso. E ela é vendida basicamente como carne culinária ou um ingrediente. Muito bem. Então, um novo status, ele abre possibilidades para chegar em outros mercados, que têm seus níveis de exigência em tipo de corte, raças, grau de acabamento, e nós precisamos estar preparados para entregar um produto. Não é simplesmente dizer assim, bom, agora eu só vou vender carne boa. Não, hoje nós estamos vendendo carne boa. E boa parte da carne do Rio Grande do Sul hoje já está dentro dos programas de carnes com marcas. Não podemos esquecer disso hoje. Tem várias iniciativas das associações de raças, projetos individuais, aí temos a ProPampa, temos as instâncias do Pampa, tem várias iniciativas que estão levando, não é uma carne commodity, por favor, está indo um corte com a marca, com a origem, e isso já é uma descomoditização. Então nós temos que buscar esses nichos, mas primeiro o nicho tem que ser aproveitar os nichos do Rio Grande do Sul. Depois, aproveitar os nichos brasileiros. E depois vamos para o mundo. Mas não adianta querer conhecer Tóquio sem conhecer São Paulo. A gente pode se perder numa grande cidade mundial sem conhecer primeiro o nosso quintal. É verdade. Não, a gente precisa ter esse conhecimento, esse domínio de casa, muitas vezes, para poder alçar novos voos, né, professor? Professora, para a gente encerrar aqui, já estamos chegando no fim, eu sei que também depois tem uma ultra live aí, né, a hora do mate, do Nesp, também já convidar o pessoal que está aqui com a gente, passar para lá depois, às 6h30, né, professor? 6h30, hoje o doutor Eduardo Condorelli, o superintendente da Farsul, do Senar, do Rio Grande do Sul,
que vai nos falar de um programa fantástico e que deu início bem no início da pandemia, então não teve tempo de mostrar para os produtores, para os técnicos, esse programa de assistência técnica e gerencial, que é algo fantástico, que está aí, um programa sem precedentes no Rio Grande do Sul e no Brasil. Então ele vai conversar conosco às 6h30 também lá pelo Instagram do Nespro. Temos um tempinho, diga. Não, mas eu ia lhe perguntar, professor, o que o Nespro está fazendo de iniciativas? A gente sabe que tem a jornada que está remarcada para outubro, né, que seria por agora, né, nesses meses, mas foi remarcada para outubro, mas que outros projetos também a gente pode salientar aí que o Nespro está participando? Bem, nós sempre temos um portfólio de atividades que ocupa toda a nossa equipe, quase 30 pessoas. Nós não paramos nunca. Não é só o agro que não para. O Nespro não para. Nós temos todo esse projeto de índices, dos índices Nespro, que monitora o preço das categorias de gado magro, do preço do boi gordo, e que eu convido todos ao nosso site. A partir desta semana, já no nosso Instagram, está o preço do boi ali. E a nossa missão será referência para o Rio Grande do Sul. Não precisa o gaúcho estar transformando arroba em quilos, porque está atualizado, nós coletamos em todo o Rio Grande do Sul, é um preço muito próximo da realidade, não tem distorções. Temos o acompanhamento do preço das carnes, estamos estudando todo o mercado, finalizamos agora, de terneiros no Rio Grande do Sul, estamos iniciando nesta primavera todo um monitoramento do mercado virtual de reprodutores, estamos estudando, temos um projeto com a raça Hereford, coletamos os dados dos Estados Unidos, estamos agora, uma estudante nossa, a Marcela Rocha, está trabalhando nisso para identificar problemas da consanguinidade na produção animal. Temos um grupo de pessoas em várias frentes, vários projetos, e a nossa jornada ainda estamos em compasso de decisão, nós temos uma responsabilidade muito grande, nós não podemos correr riscos, não sabemos se os shoppings estarão liberados para receber público em outubro, então nós estamos ainda reavaliando a situação do evento. De qualquer maneira, nos próximos dias, a sociedade estará recebendo todas as informações. Enfim, temos esse projeto A Hora do Nespro, todas as quartas-feiras às 18h30, com convidados, sempre procurando falar da cadeia como um todo. Temos trabalhos de pesquisas pontuais, estamos avaliando para a região da Campanha e Fronteira Oeste um indicador de sustentabilidade das propriedades rurais, das propriedades de gado de corte, um trabalho robusto também, em parceria com a Universidade Chilena. Enfim, estamos estudando a carne ovina premium, concluindo também os estudos e procurando entender como se dá toda essa cadeia de informações, desde aquele que vai num restaurante um pouco mais sofisticado e exige um corte de carne ovina premium, a como isso chega lá para o produtor na ponta e como ele deve se posicionar para aproveitar esse mercado. Enfim, é um conjunto de atividades que, em uma outra oportunidade, nós podemos falar exclusivamente do Nespro e seus projetos. Professor Júlio Barcelos, quero te agradecer muito aqui por essa aula de conhecimento aqui na área pecuária, eu sempre tive oportunidade de falar enquanto repórter, depois na sala de aula também lá no IUMA, e agradecer muito e desejar uma vida longa e um sucesso aí ao trabalho teu e o trabalho de todo o pessoal do Nespro, que é muito importante, é muito relevante, como a gente falou, né? Essa parte da pesquisa e do conhecimento que é feito nas universidades, que é importante levar para a sociedade. Já agradeço, então, desde já, professor, esse papo aqui com a gente na nossa live. Bem, eu também quero agradecer, dar uma boa tarde a todos, convidar para agora às 18h30 no Instagram do Nespro e te parabenizar por esse grande empreendimento. É um empreendimento, é preciso coragem. Isso não depende de emprego, depende de trabalho. Esse é o grande conceito que tu, Nestor, e a tua equipe na AgroEffective vem trabalhando com tanto profissionalismo. É um novo canal hoje no agronegócio, é um veículo de comunicação importante e de troca de experiência. Então,
consolidar uma iniciativa dessa natureza num país onde o empreendedorismo enfrenta grandes dificuldades, é preciso coragem e persistência. Eu quero te parabenizar por isso e desejar sucesso a toda essa empreitada e vida longa também à vossa empresa. Muito obrigado a todos e uma boa tarde. Boa tarde. Só lembrando, pessoal, obrigado ao professor. Sexta-feira, 18 horas, temos a live cultural com Jairo Lambari Fernandes aqui com a gente. Professor, brigadão.